Pessoal, voltando aqui a live. Deixa eu ajeitar aqui que agora. Esperar a professora Lívia entrar, que aí a gente retoma o debate. Só aguardar um minutinho. Pessoal, quem tiver pergunta, só ir deixando aqui pra gente, que a gente vai discutindo aqui. Pronto, entrou. Foi. Oi, foi. Bem na hora que você falou, né? É isso, aqui na minha contagem ainda faltava 13 minutos e aí eu tava falando e cortou. Não, mas foi exatamente quando você falou, aí deu tempo de avisar, pelo menos. Pois é. Mas aí você parou falando da questão do Saldanha, dessa motivação, né? Tipo assim, porque, né, já que o regime já sabia, vamos dizer assim, o histórico É, comunista dele, né? entendeu? Assim, é isso que eu acho assim, que é legal pra gente historiador, né? Porque teve também, é muito legal essa coisa de trabalhar com temas, assim, apaixonantes, porque já tive que ouvir coisas do tipo, você destrói mitos, qual a função de fazer isso? Aí eu falo, gente, historiador é isso, né? Mas eu acho que como historiadora, é muito, assim, para um jornalista, talvez, ele queira saber se Saldanha foi ou não foi demitido pela ditadura. Talvez o que importa para o jornalista, digamos, e tá tudo bem, porque é isso, ele é jornalista, é o interesse dele, mas eu acho que para o historiador é muito mais interessante a gente pensar esse tipo de coisa. Pô, se sabiam tudo isso, por que ele tá lá? Por que chamam? Né? São essas questões que vão nos levar a problematizar e a repensar as próprias relações dessa ditadura, como eu falei. Né? Ou seja, quando interessa, que é um trabalho que também pode ser pensado, por exemplo, outra, né? Com o caso dos artistas, muitas vezes. Tem uns trabalhos muito legais sobre o Dias Gomes, que a Globo tinha essa frase, né? A Globo dizia: dos meus comunistas cuido eu. E Dias Gomes era abertamente comunista e estava aí, né, trabalhando e falando isso por quê? E por que ou seja, essa ditadura não é que ela tem um limite, é que ela tem um interesse e a gente precisa entender quais são esses interesses que fazem, né, com que ela tenha esse espaço. Então, tem alguém falando que tem uma coisa legal. Quando eu pesquisei sobre o Saldanha, li que a contratação dele foi uma provocação do Avelange, que estava. Na verdade, essa versão, assim, eu não sei, porque eu acho que o Saldanha, desculpa, o Avelange, sinceramente, que é uma pesquisa que eu estou tentando fazer tem 4 anos, que é longa, né, e que eu ainda não consigo financiamento, mas que eu já tive alguns alunos envolvidos em iniciação científica, que é sobre o João Avelange, né. João Avelange é o famoso, como a gente diz por aí, né, que não dá ponto sem nó. Entendeu? Então, ele. Não sei se ele teria essa coragem de mexer com os generais. Por quê? Porque ele era o homem que estava ali dentro também. Entendeu? Tipo, ele tinha muitos interesses, principalmente já, e saiu agora uma tese recentemente defendida na USP, do Luiz Bulamarque, que ele trabalhou com a campanha do João Saldanha para a FIFA. Né, que ele fez a campanha mais ou menos entre 70 e 74, 74 é a eleição. E que mostra isso. Nada do Avelange foi feito. Desculpa, acho que estou confundindo os dois, mas nada dele foi feito sem pensar muito bem o que era direcionado, e ele sabia muito bem se relacionar com as esferas de poder. Né? Tanto que ele é o cara que estava com Juscelino na hora da Copa de 58, ele está do lado do João Goulart na Copa de 62, depois ele está lá com o Médici, né? João Avelange é o cara que está sempre por ali, sempre muito bem nas elites. É interessante até isso, porque é o estudo da história das elites intelectuais e elites de poder também do país, como elas vão passando aí, porque a gente fala democracia, ditadura, e eles estão lá. Você quer ver uma coisa muito interessante, Ana? Um dia eu estava numa banca de mestrado de uma aluna que estudava sobre o prefeito de Niterói durante o golpe, no momento do golpe.
né? Que ele depois foi caçado e tudo mais. E eu tô lendo o trabalho dela, um trabalho muito bom, muito legal. E daqui a pouco aparece, porque não sei o que lá, o secretário, não sei o que, Heleno Nunes. Eu tô assim, Heleno Nunes, né? E eu tô vendo aquele nome, e eu fui catar. E é isso, gente. O cara, que era o general, né? E depois ele vira presidente da CBD durante a ditadura. E ele era do governo que foi caçado em Niterói. Para vocês verem como essas pessoas, na verdade, elas estão circulando em diversas esferas de poder que não necessariamente todas elas foram, né? Ah, estavam ali porque desculpa, deixa eu esclarecer essa parte. O prefeito de Niterói, ele era aliado do João Goulart. Tá? Então, ou seja, ele supostamente para a ditadura estaria, né? Era uma ameaça e toda a equipe dele, a gente imagina. Não, essas pessoas depois estão lá na frente, né? Ou como a gente vê muito hoje, pessoas que estavam diretamente envolvidas com a ditadura e hoje estão aí fazendo discurso democrático. Sim. E aparece o tempo inteiro. Então a gente também precisa pensar um pouco como essa circulação dessas pessoas, né? Mas o que eu acho muito interessante no caso do João Saldanha, que eu, de novo, esse meu aluno que está trabalhando com a Foncinha, eu falo para ele, como historiador, é para a gente pensar essa construção de mitos e de memória, né? Como para a esquerda, o Afonsinho, o João Saldanha e o Sócrates também, depois, né, se a gente for pensar um pouco mais à frente, se tornam grandes mitos de resistência a essa ditadura, né? E como eles são fundamentais numa construção de memória para a gente. Né? É exatamente isso. É muito diferente quando a gente fala assim: ah, quem torceu para a Copa, quem torceu para essa seleção de 70 estava apoiando a ditadura e tudo mais. Mas se você tem ali, por exemplo, um nome como Saldanha para você reivindicar, mas aquela da seleção de Saldanha, os feras de Saldanha, é uma construção de memória muito positiva também, sabe? E assim, e de novo, né, o papel do historiador não é julgar se é verdade, se é mentira ou se não. Né? É a gente tentar entender por que essas construções são feitas, né? E no momento que elas são feitas, principalmente. Eu não sei se hoje a gente teria uma mesma visão do João Saldanha, né, num público mais amplo. Entendeu? Eu já tive uma vez, por exemplo, que uma aluna minha que falou assim: eu adorava o João Saldanha, eu fui ler o livro dele, esse cara era um machista e tal. E eu fico olhando para ele e falo: gente, tá bom, mas vamos lá, porque eu não sei se vocês já viram, tem uma entrevista dele que pergunta o que ele acha do futebol feminino. Aí ele diz que é um absurdo. Imagina se meu filho vai casar com uma mulher e eu vou falar que ela é zagueira do Bangu. E aí, então a gente agora vai fazer, né, a política do cancelamento? Vamos cancelar o João Saldanha, entendeu? Vamos Tipo, cancelar o cancelamento. é um pouco por aí, né? O historiador, eu falo um pouco, eu falo, sempre brinco com meus alunos também. Você vai estar seu time? Você está disposto a. Porque você vai se decepcionar. Porque o historiador é isso, né? A gente vai estudando aquelas coisas que a gente gosta e no fundo vai gerando. É difícil, assim. Já tem essa dificuldade, né? Pois é, tem até uma pergunta aqui sobre isso, assim, já, né, já que a gente já entrou um pouquinho sobre a política de 70, mandaram uma pergunta para falar um pouquinho sobre quais as semelhanças do futebol com a política de 70 e na atualidade. Então, Você... essa também é uma pergunta que ela é muito capciosa, né? No sentido de que a gente pode pensar que. Eu acho que a gente tem que pensar o seguinte: como eu falei aqui, João Avelange estava lá do lado do Juscelino. Que isso eu vou falar para vocês que é um discurso que o próprio Avelange fazia, né? Quando ele era questionado do tipo, ah, você apoiava ditador, você foi lá e levou a seleção para ver o Médici, né? E ele respondia, mas eu levei a seleção para ver o Juscelino. Eu levei a seleção para ver o João Goulart. Juscelino dizem por aí que bebeu até champanhe na taça. Né? O João Goulart diz que trocou o ministro e ninguém percebeu. Ou seja, toda uma discussão que ele quer dizer é o seguinte: então ele se isenta. Mas e de fato, né, vamos pensar aqui, se a gente está falando de uma ditadura, de um momento da ditadura extremamente complicado, né, do Médici autoritário, violento, de repressão, de desaparecidos, de prisão, de exílio, e aqueles jogadores que vão voltar e o presidente, né, que é isso tudo que a gente está falando, quer ver os jogadores, e que era uma prática que acontecia. Eles passam lá para ver o Médici, né? Mas eu acho que a grande questão que a gente tem que pensar é o que vai além disso. Um exemplo, né? Para a gente poder ver. Fernando Henrique Cardoso, em 2002, que era presidente numa democracia, o Brasil é pentacampeão, né? E aí, qual é a diferença? Por isso que eu acho legal de novo a história comparada, né? O que a gente percebe de diferente entre um presidente ditador que recebe a seleção e recebe uma seleção campeã e um presidente numa democracia? Ou seja, o problema não está
efetivamente na recepção e na valorização do futebol, que é um elemento nacional, né? Mas eu acho que está no uso que isso é feito e da forma como isso é colocado. Inclusive porque tem aquele outro mito que adoram falar, né? Eu lembro que eu vi isso quando eu devia ter uns 15 anos, que no Brasil a eleição para presidente era no ano de Copa, que era porque, de novo, é o ópio do povo, aí o povo ganhava a Copa e tal. 2002, o Brasil foi campeão da Copa, Fernando Henrique não fez seu sucessor. Foi o ano da vitória, a primeira vitória do Lula, Sim. né? Então, aí a gente já tem uma primeira discussão para pensar se de fato a gente pode argumentar esse tipo de questão, esse uso, né, digamos, político. Mas acho Uhum. que a gente tem que pensar isso, ou seja, a própria Dilma, que quando teve os mega eventos, né, como a Copa das Confederações e a Copa do Mundo, uma presidente que não tinha nenhuma associação com o futebol, nenhuma associação com o esporte, e que mesmo assim também recebeu, teve que ficar do lado do Marinho, né? Que era toda uma questão política, que era diretamente ligada à questão da tortura em São Paulo, ao ex-marido dela e tudo mais. Então, uma situação ali muito delicada. E ela teve, mas, de novo, o que que vai ser? A gente pode pegar a partir desses encontros de discurso. E aí, quando você pega a Copa de 1970, por exemplo, a gente percebe muito, né, o uso ali da propaganda oficial, de uma associação. Tem algumas. Nesse ponto, a propaganda ela tem um papel fundamental, inclusive porque, naquele momento e até hoje, em grande parte, quem pagava muito propaganda nos meios de comunicação era o Estado. Tá? Sim. A ditadura fazia muito isso. Então, grande parte desses meios de comunicação, eles também não se opõem, né, e não denunciam o Estado, não é simplesmente, tinha uma censura. Tinha uma censura, claro, a gente sabe disso. Mas eles também têm muitos interesses econômicos no Estado. A gente abre as revistas, e as revistas estavam lá com propaganda da Transamazônica, do Brasil Grande. Tinha umas propagandas que era uma coisa assim incrível, do tipo, você não precisa ir ao México ver a seleção. O governo está investindo em infraestrutura para você ver a seleção na sua casa e está te dando condições de comprar televisão. Né? Então fazia toda uma associação ali de um discurso de como e a imagem do próprio presidente Médici, que, né, outro dia eu tive essa conversa também que eu acho que ela é muito legal, a ideia de que o presidente Médici como torcedor, como isso gera uma aproximação do ditador com a população. A gente tem muita dificuldade de lidar com isso, mas pesquisas mostram, né, não tenho certeza agora, mas se eu não me engano é do Ibope, da época, e comparar depois, o Médici é um dos 5 presidentes mais populares desse país. Ele era um presidente popular, né? E não, claro, teve um momento do milagre? Teve. Mas não é só o milagre. É isso que eu tô querendo mostrar, entendeu? Tipo assim, ele é o presidente que fazia questão de sair. As revistas mostravam ele com radinho de pilha no Maracanã. Porque ele é o presidente do povo, assim, entendeu? Tipo, ele tá assistindo. E se a gente olha pro Médici fora desse contexto, ele é um carrancudo, ele não tem nada de povo, né? Mas ele cria uma identidade. E nesse sentido, usar a Copa teve Então, né, que a gente muita conversa, lógica. né? Como esses políticos eles tentam aí, né? Igual você tem no início, né, o Bolsonaro, por exemplo, que, salvo engano, ele é botafoguense e Não é veste palmeirense, não é? Você vê, a gente nem sabe mais o clube dele. oficialmente ele é botafoguense, mas principalmente ele vestiu a camisa do Palmeiras porque no ano da eleição o Palmeiras era, né, foi campeão brasileiro, então estava no auge. E aí, ano passado, toda essa ligação com o Flamengo também. Então, assim, mas ele veste camisa de qualquer time. Então, justamente para essa jogada política, né? Vamos dizer assim, de se aproximar ali, né? Então, O que é muito louco, né? Porque a gente pensando como quem gosta de futebol, é muito ofensivo a pessoa ficar vestindo a camisa do seu rival, assim, com certeza. né? Isso é uma coisa muito. Que uma vez eu falei pra alguém, gente, como é que pode dar certo? A gente realmente tá muito. Afundou muito em termos sociais quando a gente não consegue nem que as pessoas criem um problema com ele quando ele tá vestindo cada hora uma camisa, né? Porque não dá, gente, assim, pro torcedor é uma ofensa a pessoa ficar com a sua camisa e depois aparecer com a outra, torcendo pro outro, e é não levar a sério a sua paixão, né? Aí você vê, agora dá maior comentário aqui, todo mundo comentando se ele é palmeirense ou botafoguense, se botafoguense não quer, os Pessoal, palmeirenses não quer, alguém tem que levar. não, pelo amor de Deus. Olha, eu garanto que o flamenguista ele não é. Isso é tudo jogada de marca. Vamos ver outra questão aqui. Se você poderia comentar um pouco sobre a questão racial do futebol. Acho que é uma coisa importante também. Como foi o processo de inclusão dos jogadores negros
e os racismos, né, que historicamente continuam sofrendo, né? Como que você avalia o processo de profissionalização e popularização do futebol feminino também, né? Uma segunda pergunta no mundo. Sobre essa questão racial, quando você estava falando, inclusive, sobre da Copa de 50, né, do Maracanã, essa questão dos jogadores, dessa questão da modificação de função, na hora que você falou, eu lembrei justamente do goleiro, que Barbosa. do Barbosa. E tem uma discussão, inclusive, racial em cima disso, né? O fato dele ser negro e dele ter sido, enfim, crucificado, né? Enfim, como, né, o grande culpado, né, da derrota do Brasil ter perdido do Maracanã de uma forma em geral. Então, como que essa pergunta sobre essa questão racial do futebol, se você puder comentar um pouquinho? São dois temas que eu acho assim, de novo, né, incentivando, precisam ainda ser muito estudados. Apesar de terem várias análises, e essa discussão, principalmente a questão racial, né? Tem um livro clássico, que é o do Mário Filho, O Negro no Futebol Brasileiro, que é uma fonte, eu digo para meus alunos, isso não é referência, é fonte, já virou fonte, né? Ou seja, o tema racial, ele tá desde os primórdios do futebol no Brasil, tá? Mas eu acho que tem muita coisa que a gente precisa pensar, principalmente a partir de momentos recentes que a gente vive, de novos questionamentos que se trazem, né, tanto para estudos de raça como para estudos de gênero, tá? Sim, Isso eu acho que é um ponto assim fundamental, porque o que se tinha muito ligado era isso, né? O negro, ele muito associado à coisa da malandragem do futebol, né? Do jeitinho brasileiro, aquela coisa de que o futebol brasileiro, o negro ele dá certo porque é o nosso gingado, ele é valorizado enquanto jogador de futebol, mas ao mesmo tempo, de novo, é como você falou, quando perde, a culpa é dele também. Então tem uma questão racial muito forte que tem que ser discutida e que hoje é impressionante como a gente ainda vê, né? Recentemente a gente teve aí, foi semana passada, se eu não me engano, um locutor afastado porque falou que o jogador ia. Gente, assim, não é possível. Eu ia voltar para a senzala, né? E não é possível, assim, não é possível. Eu não sei mais, assim, eu não tenho mais palavras para falar isso, porque todo mundo fala, é um absurdo, xinga, né? Os xingamentos ofensivos ou aquela história que até hoje eu gosto de falar em sala porque vocês são cada vez mais novos, né? E alguns já não lembram, mas que é de quando Daniel Alves pegou uma banana em campo, né? Que jogaram e descascou a banana. Tipo, porque isso é ofensivo num nível absurdo, mas que parece óbvio. Agora, não é uma brincadeira falar que o jogador vai voltar para a senzala, sim, com certeza. sabe? Não é. E não é uma brincadeira você falar isso da senzala com ninguém, principalmente com um jogador negro. E ele ali, né, em campo, decepcionado, tendo que lidar com todas as questões dele, né, de derrota e tudo mais. E aí, depois ele chega ainda, coitado, depois de fazer o trabalho dele, descobre que é uma coisa tão surreal, né? Mas ao mesmo tempo, por exemplo, não sei se vocês lembram também, teve um caso, se eu não me engano, ano passado, ou já esse ano, de novo, tô meio fora da órbita do tempo, de um jogador que sofreu racismo e que foi punido depois porque se retirou de campo, né? Ou seja, a gente está aqui discutindo isso, a gente está, né, criticando e falando que que tudo isso é um absurdo, mas a gente não vê as próprias instituições, né, a FIFA e as federações, darem suporte para essas questões. Que aí, de novo, entra essa discussão, né, de que, a FIFA é contra o racismo, quantos dirigentes negros a gente vê na FIFA? Aí eu falar, tem os africanos. Pô, quantos representantes a gente tem de futebol, tanto negro quanto mulheres? A primeira vez que eu fui a FIFA para pesquisar, durante o meu doutorado, eu tive a sorte que eu peguei uma pessoa que estava guiando a gente, que depois eu descobri que ela estava já em processo para se demitir, né? Então ela estava tipo, chutando balde para a gente poder fazer o que quisesse. Ele levou a gente para passear dentro da FIFA. Aí a gente entrou na sala de reuniões. Aí ela virou e falou assim: o que que vocês acham de estranho aqui dentro? A gente olhava, não via nada, dizia, o que vocês acham de estranho e tal. Aí ela mostrou, né, tipo, que todos os lugares que a gente frequentou tinha banheiro de homens e mulheres. A sala de reuniões só tem um banheiro de homens. Ela falou, não existe um questionamento sobre banheiro feminino aqui dentro dos dirigentes, né? É uma grande luta hoje, passando um pouco para o tema de gênero, do futebol feminino e tudo mais. A Globo passou, a Copa, tudo, mas cadê as mulheres em cargos de representatividade nas instituições? Né? Porque
Inclusive, os clubes agora para participar da Libertadores supostamente teriam que ter um time feminino também, Hum? né? E cadê? Onde é que tá aí? Aí daqui a pouco a gente só descobre, tipo assim, a final do campeonato feminino. Não sei se vocês perceberam isso. Né? É. Do Campeonato Brasileiro, a final do Campeonato Brasileiro, final da Libertadores feminina. Cadê essas Só jogadoras? Cadê esses. quando é Olimpíadas, Pan-Americano e Copa do Mundo. Não tem, entendeu? Não tem. E aí você vê, por exemplo, a cobrança que é, né? A cobrança que é, por exemplo, e de várias formas. Eu já tive, por exemplo, a cobrança, inclusive, né? E eu digo isso, a gente para de cobrar a mulher, o que for, sabe? Assim, eu já tive cobranças do tipo, ah, mas você é mulher e você não estuda futebol feminino. Tipo, agora a gente tem que ser pautado a estudar e é muito louco, entendeu? Mas é muito legal também ver que tem cada vez mais alunas e alunos interessados em estudar futebol feminino, né? Claro, é uma geração que isso está apresentando como um problema, porque para minha geração não era um problema. E isso é muito louco mesmo, sabe assim, tipo, tanto que eu tenho trabalhos de gênero que eles não se relacionam com futebol. Porque na minha cabeça eram coisas completamente separadas, e eu tô falando de trabalhos de 5, 6 anos atrás, né? E é uma autocrítica, e é uma coisa que ao mesmo tempo foi um posicionamento que eu falei, tá, mas eu já tenho tantas pesquisas sobre futebol, e as minhas pesquisas de gênero estão por outro lado, que eu tenho incentivado muito as minhas alunas a procurarem a estudar sobre gênero, os meus alunos também. Essa semana também foi muito legal, um aluno no meu do mestrado, um orientando, me falando que estava numa disciplina metodológica, que teve um debate sobre gênero, e ele veio cheio de dúvidas sobre como ele não pensou nisso no projeto dele. Eu falei, é isso, entendeu? A gente tem que ter discussão, debate de gênero, debate racial, que é isso, para a gente perguntar quando não é você, quando ele é branco e ele é homem. E cadê essas, né, mulheres e negros ou mulheres negras, né, tudo no seu trabalho. Então, é importante que isso seja falado, que isso seja debatido. Cada vez a gente tem mais trabalhos surgindo. Na Argentina isso é muito legal, porque na Argentina parte das antropólogas que são, assim, estão na cabeça dos estudos de futebol feminino são jogadoras também. Então é Sim. muito legal. Uma vez eu fui para um evento em 2018, não, desculpa, em 2019, eu fui para um evento que uma das meninas não pôde apresentar porque ela tinha ido já para Paris para a Copa, né? Isso foi muito legal, sabe? A gente falando, cara, olha, assim, a celebridade que a gente tinha na nossa mesa, os historiadores tudo, uau, alguém famoso. Porque assim, elas estão falando de um lugar que elas mesmas não se sentiam representadas pela academia. Por quê? Porque elas não têm a opção de novinhas simplesmente se dedicar ao futebol. Então, elas são antropólogas, elas têm outros trabalhos, né? Elas têm outras profissões e acabam se dedicando também ao futebol. Mas eu acho que a gente tem que estudar cada vez mais, porque o espaço do futebol, como eu falei em algum momento aqui, ele é muito conservador e isso é muito refletido em manifestações racistas de séculos e manifestações machistas também, né? E que precisa ser enfrentado e que a gente tem aí, por exemplo, torcedoras contra o assédio já, que é um movimento muito legal também, né? E que torcedora, ou aquilo que a gente não aguenta mais, quando a gente gosta de futebol, te pergunta o que é impedimento. Tem uma camisa muito legal que uma vez eu vi. Eu sei o que é impedimento, você sabe o que é machismo, uma coisa assim. Porque Sempre é isso, entendeu? é A muito ruim mesmo. crítica, né? A diminuição que colocam. Então, acho que são temas que precisam ser cada vez mais pauta, sabe? É como se a gente tivesse que provar, né? Porque ninguém chega para um cara que fala, ah, eu torço para tal time. Ninguém pergunta para ele, ah, mas qual o técnico do seu time? Quem é o Pois, qual é a zagueiro? escalação do seu time? Qual a escalação? Não, fala aí, fala três jogadores aí do seu time para ver se você torce mesmo, sabe? É um. É difícil, né? E é cansativo. E aí teve um dia, inclusive, que alguém começou a me perguntar, ah, você estuda futebol? Aí começou a fazer um monte de perguntas. Eu falei, não, não vou te responder. Ele, porque eu não tenho obrigação de te responder. Inclusive porque é meu trabalho. Tipo assim, não vou ficar aqui trabalhando de graça pra você, que veio totalmente agressivo por cima de mim. As pessoas acham que você tem que provar, sabe, o tempo inteiro que você tem, né? É muito complicado. Mas eu percebi, pelo menos dentro da academia, eu não lembro nenhum caso. Eu lembro de um caso, mas que foi uma pessoa da plateia, assim, que foi muito feio e todo mundo ficou assim. Mas nunca tive um caso desse de desmerecimento, não, sabe, dos pesquisadores. Pelo contrário, né? Sempre tive diálogos muito legais com colegas homens, né? Mas percebia muito isso. A minha geração não é uma geração que praticamente olhou para a questão de gênero, principalmente.
Eu percebo que são as pessoas mais novas que se preocuparam com a perspectiva de gênero. Sim. Deixa eu ver aqui, que eu já tô até perdida nas perguntas, das perguntas. A gente recebeu mais aqui em relação à associação do presidente com a política. Nesse contexto de propaganda, como você analisa qual relação do governo? Aqui ele está falando exclusivamente com o Flamengo, né? Mas com o Flamengo e com outros times também. É como eu disse, É, eu, ano passado não, 2019 era mais com o Palmeiras, que era o Palmeiras que era o boom no momento, era o campeão do brasileiro. Aí depois passou para o Flamengo. Como o presidente que vocês falam é do atual. Que agora eu já fiquei até confusa. Assim. eu entendi que é. Acho que é do atual, né? Eu acho que assim, de novo, ele cai num senso comum, né? De que é isso, de que a própria, eu acho até desrespeitoso como ele trata o futebol. Se vocês pararem pra pensar. Porque ele cai no senso comum do tipo, como é que eu vou distrair esse povo? Vou falar de futebol. Olha como ele tá desmerecendo o futebol, sabe? Tipo, eu coloco qualquer camisa e tá tudo certo. Eu vou lá no Flamengo tá ganhando, vou no jogo do Flamengo de camisa do Flamengo. Né? Como? É Cortou, não ouvi. a ação da famosa política pão e circo, né? Então ele vai. Ele mesmo tá o tempo inteiro mostrando isso, sabe? Quando apareciam as fotos que ele levava o Sérgio Moro pro estádio, era isso. Eu ficava assim, não é possível que as pessoas não estejam vendo o que ele tá fazendo. Como ele tá diminuindo e desmerecendo o que é de fato o futebol. E ele tá reverberando essa ideia de pão e circo, essa ideia de ópio do povo. Porque ele tá tentando usar dessa forma. E para desviar milhões de questões, entendeu? E aí, de novo, né? A gente tem que responsabilizar também a mídia, que fica batendo nessa tecla. Como teve outro dia, aí você vê, no meio de todas essas acusações de Queiroz, de tudo isso, né? De cloroquina, de tudo que está acontecendo, de quase 100 mil mortos, a gente vê na capa de jornal ele assistindo o jogo mostrando o SBT. Sabe, qual é a responsabilidade da mídia com isso, entendeu? Tipo, por que que fica dando trela pra esse tipo de coisa? Tinha que ignorar, deixa ele botar a camisa de quem ele quiser e pergunta pra ele, tá, você pode botar a camisa de qualquer clube, do Rio, de São Paulo, de Minas, da onde for, entendeu? Do Amapá, sei lá, mas assim, eu quero saber quais são as políticas que você tá fazendo pra conter uma pandemia no país. Entendeu? Qual é a sua preocupação em relação às pessoas que estão morrendo? Qual é a sua preocupação em relação às pessoas que não que estão tendo que sair para trabalhar? E não, aí vão perguntar para ele, vai assim, e você aí com o Flamengo, você recebeu como ele está usando isso e tá dando corda, né? Tipo, a gente entra numa também de que a mídia, a grande mídia tá batendo no Bolsonaro, tá batendo muito pouco, sinceramente, porque tá dando muito espaço para ele desviar assunto, é isso, né? O que ele faz com o futebol, a meu ver, é isso. Entendeu? Tipo, de uma forma que pra ele não tem nem noção, gente. Tipo, sinceramente, como eu acho que ele não tem noção de metade do que ele faz, sem noção mesmo. Eu acho que ele não tem noção de quanto era o PIB desse país quando ele assumiu, assim. E pra mim, tem uma ignorância no sentido do ignorar mesmo. Sim. Do que é, em termos do significativo que é uma transmissão, do que significa, por exemplo, você ter um evento esportivo, do que significa se tem torcida, você desviar policiamento, de que a polícia tem que autorizar, de que o bombeiro tem que autorizar. Não é um evento do tipo assim, vou receber 3 pessoas na minha casa. Entendeu? Ele não tá nem aí. Por quê? Porque ele não tem noção disso e isso funciona, porque ele sai na capa de todos os jornais. Tanto que a gente estava aqui discutindo qual é o clube dele, porque todo mundo aqui viu ele com quantas camisas? Porque saiu em todos os jornais. E Sim. qual é a necessidade disso? Sinceramente, assim, o que que no momento que a gente tá. Porque aí, sim, estão fazendo futebol de ópio do povo, entendeu? Porque o que estão discutindo aí é um presidente que está tentando desviar a atenção para tudo que ele não resolve, para tudo que ele tem de casos de denúncia e corrupção, para ele ficar falando, não, mas eu sou palmeirense, não, mas eu sou não sei o quê. Aí vai Marcelinho Carioca lá, entendeu? E aparece a camisa do Corinthians e ele bota lá a camisa do Corinthians. Enfim, eu acho que a gente precisa pensar seriamente e, de novo, a gente precisa cobrar dos meios de comunicação, porque isso não pode continuar sendo, é, sabe, destaque, assim, no mundo, na situação que a gente está, entendeu? Não, com certeza. O próprio fato dele encabeçar aí, ter esse total apoio do retorno do futebol já demonstra que ele, né, utiliza o esporte como isso mesmo, como uma forma total política. Deixa eu ver mais uma pergunta que a gente teve aqui. Sobre minorias no esporte, a gente estava falando da questão de gênero também. Há algum estudo sobre a história da homossexualidade no futebol? Que é uma Existem questão muito alguns. debate também, né?
Existe alguns. Uma vez eu vi também. Ai, eu não vou lembrar o nome dela agora, mas uma pesquisadora, na verdade, norte-americana, que fazia um trabalho, uma antropóloga muito legal, sobre um clube de futebol trans em São Paulo. O trabalho dela era muito legal, ela apresentando. Desculpa, gente, eu não vou lembrar o nome dela agora, mas acho que se vocês colocarem mais ou menos assim, né? Tipo, no Google, umas palavras-chave aparecem. E tem um trabalho muito legal sobre a Cole Gay, né? Que é a torcida do Grêmio, que é uma torcida né, abertamente gay durante a ditadura. E que é muito legal quando eu fui em Porto Alegre e visitei o memorial, o museu dele, está lá, assim, né? Eu falei, poxa, que legal, porque eles valorizam isso e tem um papel fundamental para ser colocado ali, né? Porque é um espaço também, por mais que eu tenha falado muito aqui das torcidas organizadas, a gente tem que lembrar que é um espaço muito complicado em termos de gênero, em termos, né, de homofobia e tudo isso, que tem sido também outra grande luta dentro dos estádios, que ainda falta muito para ser questionado, muito para ser discutido, né? Mas que também já virou uma bandeira que é importante, que a gente precisa manter e precisa continuar esses questionamentos. Mas eu indico para vocês procurem também o trabalho sobre a Cole Gay, que é muito legal, né? E agora teve também um trabalho de gênero, de torcida, eu vou fazer propaganda dela de novo, da Natália, que eu falei que foi a me orientando, que me procurou quando eu entrei na UF. A Natália defendeu o mestrado dela, que deve estar para sair agora. Ainda não saiu a versão final, né, disponível, porque foi coitada, ela foi um dia antes da pandemia da UF fechar, que ela defendeu. Então ela não teve tempo, não tinha tido tempo de entregar a versão final e tudo mais. Mas ela fez um trabalho sobre as torcidas femininas no Rio de Janeiro, né? Ah, Ficou muito legal e agora ela está com uma pesquisa de doutorado sobre que eu acho assim fantástico porque ela dá uma perspectiva de gênero total para pesquisar futebol, porque ela estuda o futebol feminino de 41 a 83, que é o período da proibição de que é proibido em 83, desculpa, em 41, a proibição cai em 79, mas tem a regulamentação só em 83. Então ela estuda exatamente, né, da perspectiva histórica esse período. Então, eu acredito que vai ser uma grande contribuição para os estudos sobre futebol e para os estudos de gênero também. sim. Ai, ótimo. Deixa eu ver aqui outra pergunta. Sobre as questões de inclusão no futebol, o que vocês acham que o clube deve fazer para ajudar a combater o conservadorismo e o preconceito dos torcedores? Também é uma pergunta bem pessoal, assim, né? Acho que primeiro o clube tem que se responsabilizar, né? Acho que não dá para continuar o clube falando, mas é o famoso, né, que a gente sempre ouve, ele pediu desculpas, ele se arrependeu. Não, sabe? As pessoas têm que ser responsabilizadas pelos seus atos. Acho que tem que ser criado ambientes favoráveis também, ambientes seguros. Né? Mulheres que vão para o estádio sabem como é complicado, é difícil, a gente tem que a gente se sente ameaçado. Eu, por exemplo, durante a última Copa América, tinham duas meninas, acho que eram chilenas, que estavam num jogo, e os caras falando uns absurdos para elas, assim, e elas não entendiam a baixaria que eles estavam falando, né? Eu desci, fui reclamar com segurança, falei, olha, aquilo ali é um abuso que o que eles estão fazendo com elas, e elas não estão entendendo, sabe? Ninguém fez nada, sabe? Tipo assim, eu falei, não pode, sabe, ser uma violência dentro do estádio. E ninguém faz nada, porque todo mundo, o que tem de mais? Eles estão só falando. Então a gente precisa criar ambientes seguros. Como a gente precisa criar um ambiente seguro, por exemplo, eu tenho amigos gays que eles falam, quando gostam de futebol, querem ir ao estádio, falam, eu não posso ir ao estádio de regata e ser quem eu sou dentro do estádio, porque eu não sei o que vai acontecer. Sim. Né? Então, eu acho que o primeiro lugar é que os clubes têm que assumir essa responsabilidade, eles têm que criar um ambiente seguro, eles têm que fazer campanha de conscientização, sabe? Não dá para ficar com essa de que não é a culpa do clube, o clube não pode ser responsabilizado por isso. Os jogadores têm que ser envolvidos também, porque isso vai de cima a baixo, né? Lá da diretoria ao jogador. Todos eles precisam entender e precisam ser envolvidos nessa relação, sabe? Assim, nessa ideia. Né, de que não dá para fazer esse tipo de comentário mais, uma questão de respeito e ocupar espaços também, de novo, nas grandes mídias, né? Como, por exemplo, comentaristas esportivos, que sejam mulheres também, ou que sejam comentaristas esportivos gays também, né? Ou lésbicas, trans, tudo isso a gente tem que ter uma visibilidade maior, porque essas pessoas elas estão aí, elas não só estão aí, como a gente todos os contatos que eu tenho, você vê que são pessoas extremamente capacitadas,
Uhum. né? Que entendem do assunto, que quando elas têm a oportunidade, elas fazem um trabalho incrível e muito melhor do que muito homem que eu vejo que não sabe quase nada do que está falando, que não faz o menor esforço, mas que está lá simplesmente porque em algum momento teve algum contato e é homem falando de futebol. Pois Entendeu? A gente tem que fazer um esforço muito maior. E aí isso acaba significando o quê? Que nós, e aí aqui sem nenhuma falsa modéstia, que eu acho que a gente não tem que ter mesmo nesse sentido, a gente se destaca muito mais, sabe? Tipo assim, a gente se esforça muito mais, a gente produz muito mais, a gente faz análises muito mais profundas. Por quê? Porque a gente sempre teve que se provar mais. Entendeu? Se eu tivesse vindo aqui, você me mandou as perguntas antes, você viu que eu olhei, até falei, tem essa outra pergunta. Esse é um exercício constante na nossa vida. Eu não sei você, mas eu não consigo ir para nenhum evento sem ter o mínimo de noção do que eu vou fazer, porque a gente é o tempo inteiro analisada e o tempo inteiro cobrada. É exaustivo isso. Mas é assim, porque se eu dou uma escorregada nessa live, eu dificilmente eu me recupero dela, assim, pelo menos por um tempo. Sabe, você tá vendo? A historiadora é a mulher que fala de futebol, mas que não sabia o nome do jogador e confundiu João Avelange com João Saldanha. Pronto, acabou. Toda a minha pesquisa foi desmerecida por conta foi. disso. Agora, se fosse um homem, todo mundo ia rir, Aham. né? Também. É muito cansativo, é muito exaustivo, assim, mas acho que faz parte e, sinceramente, a gente está aí, a gente está fazendo muito bem. Né? A gente está ocupando esses espaços muito bem. E, de novo, né, são relações de poder. Quando a gente ocupa espaços em relações de poder e alguém está perdendo poder, você se sente ameaçado. Mas é o que eu digo para os meus alunos e para as minhas alunas, principalmente. Sinto muito para quem se sente ameaçado, sabe? Eu sinto muito, tem espaço para todos e mesmo que não tivesse. Então, assim, a gente também tem que ocupar esses lugares. Com certeza. É... Mais uma pergunta aqui relacionada às torcidas organizadas. Como essas torcidas organizadas podem responder aos ataques das autoridades públicas que usam da criminalização de fatos que estão na sociedade, como o crime organizado e o tráfico, por exemplo, para persegui-las? Aí a gente tem que pensar na torcida organizada como uma instituição jurídica, né? Como pessoa jurídica, porque elas são pessoas jurídicas também. É diferente do que a gente falou mais cedo, de que a torcida organizada falou que não pode usar o nosso nome para fazer antifascismo, né? A campanha antifascista. Por quê? Porque elas são pessoas jurídicas que têm uma marca ali, um nome. Então, eu acho que existem vários grupos também, e vários trabalhos, de novo, né? De sociólogos, antropólogos importantíssimos que se reúnem com torcidas organizadas, né? Que eles mesmos se reúnem entre eles para tentar discutir essa questão da violência, mas ainda é muito difícil por duas razões, vejo assim, aí eu vou falar não sendo a minha especialidade, tá? É mais pelo que eu acompanho, que é o interesse do poder público e o interesse, de novo, dos meios de comunicação que criaram essa imagem de que qualquer torcida, qualquer aglomeração, né, de torcedor vai ser violenta. Então, por exemplo, uma das coisas que já se mostraram, que vários estudos mostraram, é que a maior parte das brigas de torcidas organizadas, elas não acontecem nem no dia dos jogos. Elas acontecem longe dos estádios, eles marcam em outros lugares. E ninguém tá nem aí. Por quê? Porque isso não aparece na mídia. Não é isso que aparece. O que aparece na mídia é aquela briga que tem ali naquele momento. Ou que as brigas são marcadas, né? O poder público sabe. Ou quando o poder público, por exemplo, não se responsabiliza por não mandar segurança suficiente. Essa ideia de torcida única, isso falhou em qualquer lugar do mundo. Não funciona a torcida única, sabe? Tipo, não é tirando o torcedor do Estado. De novo, a gente está lidando aqui com uma questão de exclusão cada vez maior de uma grande parcela da sociedade no sentido social, que é o que a gente vive hoje no sistema neoliberal. Entendeu? Então, esse torcedor que chega ali e é maltratado dentro de um estádio, que ele vai para um banheiro, é aglomerado, que o estádio, né, tá tudo para entrar, a gente vê a polícia já tá batendo na entrada, porque aquele tumulto não tem organização. Ou seja, já tem todo um tratamento aí que já leva também a um certo ambiente de violência, né? Então eu acho que tem que ser repensado isso, mas é muito mais fácil, e é isso que incomoda, falar que a culpa é do torcedor organizado que é violento. Entendeu? Tem que pensar também, eu acho que é por que, que tem essa questão da violência entre essas torcidas, né? O que que leva uma coletividade, muitas vezes jovem, a entender que a forma dela de se expressar coletivamente é pela violência? Eu Sim. acho que é outro ponto importante assim, que a gente tem que pensar, né? Porque eles estão se violentando ali, eles estão brigando
como torcida organizada, sim, mas eles poderiam estar brigando em outro espaço também. Ou seja, o problema não é o futebol, o problema não é a torcida organizada. O problema é a gente entender o que que leva esses coletivos a se identificarem com essa violência, né? Essa violência não é exclusiva dali. Sim. Não é o local, né? É o contexto. Exatamente. Pois é. Eu acho que foram todas que a gente tinha aqui. É, né, teve uma que perguntou aqui qual deveria ser o papel dos clubes de massa durante a pandemia no Brasil, mas acho que a gente já acabou que durante a live já É, comentou sobre né, a questão das torcidas organizadas, antifascistas e tudo mais. Sobre futebol e democratização do acesso ao esporte também, acho que já foi bem comentado. Eu acho que foram todas, né? Questão racial também a gente já comentou. Deixa eu ver aqui. Alguém tá comentando mais alguma coisa aqui? não, travou aí falando, indicando a live da Carolina Bezerra, que é até a minha prima que estava falando. Ah, não vi as outras, deixa eu ver Ah, agora. ações afirmativas dentro do próprio clube. Quantas deve ser mulheres, né, negros e homossexuais fazem parte do conselho de diretor de clube? Também é uma coisa que a gente já É, falou que sobre isso, né? eu não sei assim exatamente, mas que é uma. E isso é outro problema também para quem estuda futebol, né? Ter acesso aos arquivos dos clubes. Os clubes são entidades privadas, gente. Eu queria Tá? chegar neste ponto com você. Isso não é fácil. Não, por Todo exemplo, é trabalho. uma coisa que eu nunca consegui entrar no arquivo da CBF. Nunca. O da Argentina, né, da AFA, da Uhum. Associação do Futebol Argentino, eu também não cheguei a entrar. Mas eu lembro que eu consegui pelo menos uma resposta de e-mail, fazendo aquele jogo da estrangeira, né? Meio sem noção e tudo mais. Mas também não entra, gente, não entra. Da FIFA mesmo, tem os documentos ali que você olha e fala, claro que tá faltando coisa. Uhum. Né? Você tem noção, mas a FIFA, e para vocês verem como isso é muito interessante, porque a gente fica muito nas mãos do responsável, né? Quando eu fui a primeira vez pesquisar na FIFA, eu fui em janeiro de 2012. E eu lembro que eu falei no e-mail que eu estudava a Copa de 70 e a Copa de 78. Aí cheguei lá, tinham caixas e caixas já separadas, tá? Eu não podia chegar e mexer e ver o que eu queria. Estavam as caixas separadas. E aí eu voltei em janeiro de 2018, tá? 7 anos depois. E pedi para estudar, que eu queria estudar um evento que aconteceu no Uruguai, o Mundialito, né? Em 80 e 81. Cheguei lá na FIP, porque imaginei, já estudei 78, 70, agora o meu novo, né, eu queria estudar o Mundialito. Aí cheguei lá para estudar, pedi, eles me deram uma caixa que vinha correspondências entre a Federação Uruguaia e a FIFA, não sei o que. Aí tinha um monte de telegrama, um monte de coisa. Aí eu olhava para aquilo. Aí eu virei pro cara e falei assim, né, achando que eu tava sempre disfarçando assim, eu falei pra ele, isso aqui é só do Uruguai, ou você tem de outros? Não, a gente tem isso de todos os países que são filiados à FIFA. E do Brasil e da Argentina? Ele tem, você tem interesse? Eu falei, tenho, tipo, nem não tinha me dado aquilo, ou seja, eu fiz toda a minha tese sem ter essa troca, essa correspondência. E aí, quando ele me deu, aquilo me deu uma neura tão grande que eu, ao invés de ler, eu digitalizei tudo, basicamente das três caixas, né? E ali foi uma coisa impressionante, porque eu achei um documento da Argentina que era do responsável de imprensa da FIFA para um jornalista argentino falando sobre o golpe de 76, né? Porque o que acontece com a Argentina? A Argentina é escolhida para ser sede da Copa em 1966, tá? 1974, ela é reforçada, né, definida, vai ser a sede da Copa seguinte, em 78. Se eu não me engano, no final ou quase no final da Copa, Perón morre, que era o presidente, Uhum. e a vice-presidente era a então esposa dele, né, Isabel Perón. Isabel Perón assume e aí começa, aumenta, né, assim, atinge níveis a crise econômica, social e política que leva posteriormente ao golpe de 1976, 2 anos, um pouco menos de 2 anos depois. Nesse período, eles já estavam ali planejando a Copa do Mundo, né? A gente viveu isso há pouco tempo, a gente sabe. Tinha, Uhum. então, quando eu fui da primeira vez, eu vi os mapas desenhados à mão, de como seria, os primeiros estádios e tudo isso. Vem o golpe, e aí, de repente, o silêncio no primeiro material que eles me deram, né? Tipo, de 75, ali, de dezembro de 75 a julho de 78, não tinha nada.
basicamente, assim, uma coisa meio, ou de 78, não, desculpa, exagero, mas sei lá, de 77, né? Ou seja, era o período tenso ali depois do golpe, que foi um período muito tenso para a Argentina, por quê? Porque a FIFA tá pressionando. E aí, vocês vão fazer ou não vão fazer essa Copa? Porque senão a gente tem que escolher outro lugar. E aí eu encontrei em maio de 1976, quando eu volto para a FIFA, 7 anos depois, um telegrama do presidente, né, desculpa, do responsável de imprensa da FIFA, falando sobre o golpe, falando assim, esperamos que agora com os militares as coisas fiquem mais fáceis para a FIFA para resolver a Copa. Né? E isso naquele momento me bateu muito forte com aquela frase do Jeremy Black que vocês devem lembrar, ou não, porque vocês são muito novos, de 2013, quando a gente estava aqui no momento da Copa das Confederações, em abril, um pouco antes da Copa das Confederações, e ele falou que era muito mais fácil fazer Copa do Mundo em ditadura do que em democracia. Né? Ou seja, em 78, em 76, a FIFA já estava ali achando muito legal aquele golpe, né, que aconteceu e que foi aquele desastre, né, principalmente humano, para a Argentina, que a gente fala em 30 mil desaparecidos e tudo mais. E eles estavam ali falando, não, mas para a FIFA talvez seja melhor que aconteça a Copa. Então, é impressionante porque aí a gente tem a FIFA me permitindo ter acesso a essa documentação e eu não consigo ter acesso à documentação da CBF no meu país. Né? Você não consegue ter acesso e não é simplesmente por esconder, não. Eu já tive casos de aluno que foi em clube e o clube falou: a gente não tem arquivo, a gente não guarda as coisas. É, Ata, gente, ata ninguém guarda as atas, é desesperador, a gente quer ver. Ou então você chega e o clube só quer ficar te mostrando o troféu que ele ganhou. É muito difícil pesquisar, sabe? então, quem tem interesse em pesquisar, então tem que buscar mais jornal, né? Tipo de. E aí a gente tem que tomar cuidado para não cair, que na verdade a gente está fazendo o discurso do jornal, né? Sim. Um trabalho sobre jornais. Mas tem várias coisas muito legais, por exemplo, um que que eu no doutorado fiz e me ajudou muito, e que meus alunos também correm muito atrás, são as leis, né? Hum. Por exemplo, para a gente poder estudar, quem estuda torcida organizada fala, gente, vai atrás do Estatuto do Torcedor. Vai atrás das leis que tem sobre isso, né? As leis de consumidor mesmo. Quando é que é incluído ou quando não é? Quando você Uhum. compra um ingresso, ela entra em que lei e tudo mais, né? Ou, por exemplo, eu, no caso da Argentina, encontrei lá as leis, e hoje grande parte de lei está quase tudo digitalizado, né? Então isso facilita muito em vários países. Eu encontrei as próprias leis da Copa de 78 do país, né? De emissão de papel moeda, de construção dos canais de televisão, que aí você vai usando aquilo também, é muito interessante, né? Claro, de novo, também o que você falou, né? Jornais e revistas, acho que tem muita coisa também que a gente pode usar de vídeo, que é interessante, né? Já tem muita coisa produzida dos vídeos e tudo mais, também como fontes, fotografias também. Quem faz um acervo muito legal para quem tem interesse em procurar é o Museu do Futebol, né? Que hoje eles têm o centro de referência do futebol brasileiro, e tem muita coisa digitalizada também, eles têm muito material, então também permite que a gente faça uma pesquisa, eles são ótimos para receber, eu já fui lá várias vezes pesquisar, então eu recomendo muito que procurem, tá? Tem alguns clubes, agora tem um projeto organizado, que está sendo, se eu não me engano, liderado pelo Bernardo, que eu citei, né? O Bernardo Borges, aqui do CPDOC, da FGV, que é exatamente tentar ajudar os clubes a organizarem seus acervos. E isso é muito legal, porque a gente estava falando de rivalidades. E eu já fui a seminários que o Bernardo organizou com os 4 clubes, e eles mostram as suas questões. Quem está muito adiantado, né, a gente falou aqui, e que agora contratou profissionais de museu, de historiadores, isso foi o Flamengo. Tá? Tem ex-alunos nossos que começaram como estagiários né, no Memorial do Flamengo e na parte de arquivos. Então, eles mesmos falam, gente, procura, a gente está organizando o acervo, eles recebem muito bem. Eu fui lá, dei uma palestra para eles, porque eles me convidaram para falar. Então, é uma coisa que vai além do clubismo, é muito legal, eu parabenizo. O Acompanhar. Vasco teve um momento de organização. Hum? Eu tenho Você tem acompanhado. acompanhado? É bem legal, né? O Vasco já tem o acervo mais ou menos organizado há um tempo, que foi um projeto de um professor da FRJ, Francisco Carlos, que ele ganhou né, um financiamento da FAPERJ, ele organizou uma parte do acervo do Vasco, que parece que já está digitalizado também. Então, eu acho que a gente tem que ir procurando, né, esse boom de museus e memoriais dos clubes, as pessoas estão organizando, gente. Então, assim,
né, pensar e procurar e mostrar a importância e o interesse que a gente tem nisso também é fundamental, sabe? Pois é, ótimo. Lívia, acho que todas as perguntas a gente foi. Pessoal, tá firme e forte aqui na live ainda. Já estamos finalizando, já tem, acho que daqui a pouco já vai, já são 10 para as É, 9. já tem quase 2 horas. Aí eu acho que já daqui a pouco encerra. Uma última coisa que eu queria pedir para você uma pessoa que está querendo, né, enfim, começar a estudar sobre futebol, né, história, futebol, começar uma pesquisa, assim, a gente pede isso para os professores que vêm na nossa live, porque nossa revista, ela é uma revista discente e ela aceita, né, inclusive, publicação de só graduandos e tudo mais. Então, a gente tem um público muito amplo de graduação também, que acompanha a revista. Então, a gente sempre pede para o pesquisador se ele pode dar algumas dicas, assim, de uma espécie de bibliografia básica, alguns itens de bibliografia básica para quem está querendo começar a estudar sobre essa temática. Livro tal, como você falou do livro do jornalista Mário Filho, esse livro é essencial, né? Aí, se você puder falar rapidinho Claro, inclusive era uma coisa que eu queria falar, né, que eu acho muito legal, é aproveitar e fazer uma homenagem, que é a professora Simone Laúde Guedes. Eu não sei se quem aqui já alguém conhece, que foi uma professora, ela era professora da UF, né? Eu tive o prazer de ter um contato com a. Não fui aluna dela, mas tive o prazer de conhecê-la como pesquisadora, de fazer parte do núcleo de pesquisa, que faleceu ano passado, fez um ano recentemente. E eu lembro quando eu falei para vocês que eu comecei a estudar na Argentina com o Pablo Alabarces, quando eu cheguei para ele, eu falei: então, eu quero estudar futebol, né? E basicamente não sei nada. Eu falei assim para ele, né? Estudo a Guerra do Paraguai, quero para futebol. E ele fez uma coisa que outro dia eu comentei isso com ele, ele até falou: "Ah, tô chorando aqui", porque ele era muito amigo da Simone. Ele pegou um texto dela e falou para mim: "Lívia, tudo começa aqui. Você tem que ler a Simone". Simone foi a primeira pesquisadora em 1977 a fazer um trabalho acadêmico sobre futebol no Brasil. E eu acho fundamental da gente resgatar, porque é uma mulher, é uma pesquisadora numa universidade pública, tá? A dissertação dela não foi publicada, por incrível que pareça, depois a tese de doutorado dela, que é sobre outro tema, foi, mas ela continuou nos estudos sobre o esporte. Então, tem os trabalhos dela são fundamentais para qualquer pessoa que vai estudar futebol. Não tem como estudar futebol, não só no Brasil, mas como Pablo Alabarce mesmo diz, a Simone inaugura os estudos acadêmicos do futebol na América Latina, basicamente, né? Então, eu acho que a gente tem que começar por ela. Ela tem trabalhos fantásticos e o último trabalho que ela publicou é um trabalho muito bonito que ela chamou de O Segundo Sequestro da Camisa Verde e Amarela, que era exatamente em relação à questão do uso da camisa verde e amarela pelos movimentos conservadores do Brasil nos últimos anos, né? E ela era uma antropóloga e ela fazia muito esse questionamento: a gente vai conseguir recuperar? Porque ela dizia, o primeiro sequestro era exatamente quando a ditadura fez. E agora? A gente vai ter um novo sequestro? Como é que a gente vai fazer para recuperar? Né? Então, acho que assim, gente, leiam Simone. Simone era maravilhosa e era uma das pessoas mais generosas que eu tive o prazer de conhecer. Tem também uma outra homenagem que eu acho importante, né? E aí, agora eu vou falar de um geógrafo. Falei de uma antropóloga, agora de um geógrafo, para vocês verem também a importância da interdisciplinaridade no nosso campo, que é o Gilmar Mascarenha, que também perdemos o Gilmar ano passado, né, num acidente, mas que ele tem trabalhos fantásticos sobre principalmente a questão do espaço do futebol, dos estádios, e ele foi um dos grandes nomes de denúncia e de questionamento sobre o impacto dos mega eventos na cidade do Rio de Janeiro, né? De como isso vai afetar da elitização desses eventos e tudo mais. Então, eu acho que é fundamental para a gente poder pensar, como a gente falou aqui, né? Vai muito além de um debate sobre é só futebol. Ele não, entendeu? Isso tem um impacto para a cidade, reestrutura todas as nossas formas, né, de lidar com o espaço urbano também. Então, acho também que é muito legal, recomendo muito que vocês também procurem os trabalhos do Gilmar. Citei já também aqui dois queridos, né, o Bernardo e a Rosana, que também acho que são trabalhos fundamentais. Estou pensando em trabalho também de fácil acesso, né, ainda mais no momento da pandemia, mas acho que para começar são. E queria também divulgar para vocês, gente, que eu não sei se vocês conhecem, o portal Ludopédio.
O Ludopédio é um portal de futebol e que traz muitos professores, muitos acadêmicos, digamos assim, nessa tentativa, né, de chegar a um público maior. E eles fazem um grande armazenamento também, não só No site. de trabalhos, mas eles guiam pelos temas, né? E vai ter agora esse sábado um grande evento de 10, 9 da manhã, eu acho, até 10 e meia da noite. Eu vou fechar junto com outros pesquisadores, que é um dia inteiro sobre debate e pesquisa de futebol. Se vocês procurarem aqui no Instagram do Ludopédio, vocês vão encontrar a programação. Queria convidar vocês também, porque vai ser muito legal. O Ludopédia é muito bom, que eles têm na biblioteca, inclusive, trabalhos fora do Brasil, né? Eu É, baixei uma dissertação do Chile, tá? Do Chile, para ler. É muito legal. Então, é um portal, acho que, bem bacana, assim, de... e é um trabalho muito sério, assim, né? É um trabalho de popularização do conhecimento e tudo isso, mas ele é muito sério, muito esforçado, são pessoas muito comprometidas. Então, eu acho que é muito legal se vocês puderem também dar uma olhada. Ai, ótimo. Lívia, então, eu queria te agradecer também as pessoas que ficaram com a gente aqui nessas 2 horas. Foram ótimos. E agradecer sua disponibilidade de novo de estar aqui com a gente, conversando sobre, debatendo, né, sobre esses temas tão apaixonantes. E agradecer muito você, né, que já está quase acabando a live. Depois, essa live eu vou salvar e aí a gente vai disponibilizar também no YouTube e na página do Facebook da revista. Então, vai ficar gravado. Depois, né, se alguém perder, vai poder ver de novo. E aí, depois eu te peço só a referência mais certa desses textos, que aí eu coloco também na descrição do Ah, vídeo, tá. que aí, né, para ajudar. Mas aí é isso. Queria te agradecer muito pela disponibilidade, dizer que foi ótimo, dizer que Eu que não agradeço, foi ótimo. ansiosíssima para essa live, porque eu faço doutorado aqui na UFMG, minha pesquisa também atual é século XIX, mas como eu sou muito apaixonada por futebol, eu já estou me desviando um pouco, fazendo uma Ai, pesquisa meu Deus. social, e aí eu fico brincando com meus amigos, gente, meu pós-doutorado não vai ser 19, já estou lá no século XX, tô futebol, aí eu fico brincando, porque eu faço, estou escrevendo minha tese e estou fazendo minha pesquisa extraoficial, que é meu pós-doc. Então eu estava essa live, achei ótimo. Ah, se quiser alguma ajuda, só falar que a gente está aqui para. Com certeza a gente vai conversando aí. Mas é isso. Queria te agradecer. E aí, se você quiser falar mais alguma coisa, algum grupo de pesquisa, alguma coisa assim que você quer divulgar. Queria agradecer mais uma vez. Também queria convidar vocês para dois grupos que eu gosto. Um que eu faço parte, que é o NEPES, NEPESS, que é lá da UF, que também é um grupo interdisciplinar. Todos eles têm perfil aqui no Instagram, tá, gente? E outro que é da UERJ, que é o LEME. LEME, Ah, LEME. O Leme é muito legal, inclusive uma das coisas que eu adoro no Leme é que tem a Leda também, que também está no NEPS comigo, e a Leda é ótima. E o Leme é um grupo da comunicação da UERJ, eles têm feito eventos muito legais, vão fazer agora um seminário sobre os 70 anos do Maracanã. Então seria muito legal se vocês também começassem, a gente criasse essa rede, né? Que eu acho que. Porque às vezes alunos falam para mim, mas é porque eu não tinha muito, não sabia onde ver, não sabia onde estava. Tem sim, muita gente legal trabalhando e é um ambiente também muito gostoso, assim, porque eu falo, os nossos encontros são muito agradáveis, são muito legais sempre, né? Não sei se é porque a gente estuda um tema tão legal que todo mundo gosta, é, né? Mas são grupos muito bons e são todos muito bem-vindos, tá? Tem alguém, só uma pergunta aqui, tem estudos relacionados a essa área na Argentina? Que eu não sei, tem relação da comunidade com o futebol, o tráfico. Da Argentina eu conheço mais os relacionados também à ditadura, e aí eu recomendo também que vocês procurem os trabalhos do Pablo Alabastros, que, de novo, no Ludopédio vocês colocam pelo nome do pesquisador, e aí eles têm vários textos ali que vão ajudar vocês mais a procurar, tá bom? E ai, obrigada, gente. 2 horas eu falo muito, você foi me dando corda, Ana. A gente ia ficar aqui até meia-noite. eu falei com os outros coordenadores da revista também. Eu falei, gente, vocês vão me cortando, porque eu vou falando. Mas foi ótimo. Então, obrigada, Lívia. Obrigada, pessoal. A live já está na contagem regressiva aqui para encerrar. E aí, a gente vai disponibilizar. Daqui a 15 dias tem outra live. Aí vocês ficam ligados aí no perfil, tá bom? Obrigada. Tá, tchau, gente. Obrigada, viu? Obrigada.
Tchau, tchau.